Torcedores reagem à lesão de Gerson, né? Pelo menos até o momento aí, né? Saiu ali com dores do jogo, da goleada que o Cruzeiro levou do Botafogo na estreia do Gerson no Brasileirão. Já saiu machucado do jogo entre Cruzeiro e Botafogo, né? Que situação do Cruzeiro, hein? Que situação do Botafogo também, né? John Textor passando por maus bocados aí, né? Tendo a venda de jogadores vetadas no Botafogo. A gente trazendo aqui todos os bastidores de Lucas Paquetá no Flamengo, tudo que está acontecendo. Jogador que não vem mais, e a gente tinha avisado aqui, né, que não viria se o Flamengo contratar é para o meio do ano, que o Flamengo agora prioriza um atacante, e a gente trazendo aqui tudo para vocês com relação ao Mengão. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode viajar, cara, sempre, né, com o maior atendimento possível. Cara, é sensacional. Caravana do Haroldo com ingresso incluído no Maracanã, né, receptivo, completo. Cara, espetacular. E fora do Rio, você pode garantir presença nos jogos aí também, com pacotes espetaculares. Pode entrar em contato com a Caravana do Haroldo, que você não vai se arrepender. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui, logo de cara, falando sobre a questão do Gerson, né? O Botafogo venceu o Cruzeiro por 4-0, afastou um pouco a crise que está rolando lá no Botafogo, né? Estreou com uma goleada sobre um dos favoritos, o Cruzeiro, que gastou muito dinheiro na janela. Eu tô aqui gravando, gente, essa madrugada, quase de manhã já, gravando no carro para não acordar o meu filho, o Otinho, né, que tem chorado muito, tem dormido pouco, então a gente tem que evitar fazer muito barulho em casa, tá? Então, olha só, no segundo tempo da partida, o Gerson caiu no gramado, precisou ser retirado do campo de maca, a situação teve grande repercussão nas redes sociais, tá? O lance aconteceu aos 27 minutos da etapa final, quando o Gerson recebeu um cruzamento e tentou finalizar. Ao dividir a bola com o defensor do Botafogo, o meia caiu no gramado com dores, recebeu atendimento e foi substituído por Kenji. Aí os torcedores, não é possível que o Gerson machucou. A outra, era só o que me faltava, Gerson não faz isso, chorando. Para ferrar com tudo, Gerson saindo machucado, que coisa. Gerson machucado, é inacreditável. Gerson sai de maca, sentindo muitas dores. Ou seja, o Cruzeiro, além de perder, o Gerson se machucou feio, meus amigos. Pelo menos é o que parece, né? E olha só, a gente então aguardando aí, né, um posicionamento, se realmente é lesão, eles devem avaliar ele lá no CT, né? Imagem chama atenção, o pessoal, cara, muita gente falando, tá? Então, cara, eu vou falar para vocês, eu vi muito torcedor do Flamengo zoando, né? Porque teve xingamentos ao Gerson, né? Ei, Gerson, vocês sabem o quê? Na chegada do Lucas Paquetá. E muitos torcedores, óbvio, reagindo, ninguém morre nos devendo e tudo mais, aquela coisa toda. Eu vou falar o seguinte com vocês, cara, não adianta desejar também nada de ruim, cara. Deixa ele seguir a vida dele. Eu acho que a melhor coisa é ele seguir a vida dele, a gente não precisa disso, tá? Agora, é isso, né, cara? É o que eu falo, sai mal de um clube, o torcedor, ele vai zoar, vai pegar no pé, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Agora, a gente tava falando do Botafogo, que goleou o Cruzeiro, e que eu venho falando muito sobre essa questão de SAF, né? Que eu acho que é uma grande furada esse negócio de SAF. E, inclusive, torcedores do Botafogo aí, ó, o canal do NEM, né? Olha só, vendas de Danilo e Montoro ao Nottingham Forest impedidas por decisão judicial renderiam ao Botafogo só 13 milhões de euros. Olha aí, ó. Os torcedores do Botafogo aí, revoltados com o John Textor, né? Estão aí assustados com a situação do Botafogo, né? Olha aí, ó. Torcedores do Botafogo assustados, o canal do NEM. A situação, eu vou explicar aqui para vocês, não é simples, né? O Botafogo, por mais que tenha ganho de goleada do Cruzeiro, teve essa situação acontecendo ontem. A justiça proibiu o John Textor de vender jogadores, atendendo a um pedido do Clube Social do Botafogo. O desembargador afirmou que Textor, ao vender David Ricardo, Savarino e Marlon Freitas, descumpriu ordem judicial por não avisar o Clube Social ou a Justiça.
Vale destacar que, segundo Anselmo Góes, Textor endividou a SAF do Botafogo em R$ 1 milhão por dia, com dívida total de 1,5 bilhão de reais. Se passaram 1.490 dias desde a abertura do CNPJ, trazendo assim uma média de 1 milhão de dívida acumulada a cada 24 horas. Então a situação aí está muito feia e o John Textor ainda se defendeu, né, num podcast dizendo que mas hoje em dia tudo vaza, tem gente querendo vazar para criar crise dentro do próprio Botafogo. Você deixou claro, né, que gente de dentro do próprio Botafogo está vazando as coisas, né, para piorar ainda mais a situação, para criar uma indisposição. O clima está complicado lá para o John Textor, né? A situação tá feia. Bem, vamos falar de Flamengo agora, né? Para a gente daqui a pouco falar sobre a situação do avião da Leila Pereira, né? A gente aqui fala de tudo, gente. Mas eu vim aqui para ver a notícia do Flamengo, mas tudo tem a ver com o Flamengo. O malvadão tá jogando a isca, tá todo mundo mordendo, todo mundo se endividando, todo mundo arrumando problema. O Cruzeiro tá aí vendendo. Cara, o Cruzeiro, olha só, vou falar para vocês, vendendo jogadores, vendendo almoço para pagar o jantar. E ainda tem o Gerson machucado. E aí eu tava falando para vocês a situação do John Tex, né? Cara, até o GE postou que antes da justiça vetar as vendas do Botafogo, Textor negociava a ida do Danilo e Montoro para o Nottingham Forest, cara. Olha que loucura. Proibido de vender jogadores do Botafogo pela Justiça do Rio de Janeiro, John Textor estava negociando a transferência para o Nottingham Forest de 2 atletas importantes do elenco, Danilo e Montoro. O empresário avançou nas conversas com Evangelos Marinakis, dono do Forest. A negociação avançou a ponto de estabelecer preços. Danilo sairia por 19 milhões de euros, enquanto a transação de Montoro seria de 14 milhões de euros. Como o Botafogo tem uma dívida de 20 milhões de euros com o clube inglês, referente à contratação do próprio Danilo, em julho de 2025, olha que loucura, do próprio Danilo, né? Entrariam 14 milhões de euros nos cofres alvinegros. No entanto, a venda dos 2 jogadores enfrentava a resistência de outros dirigentes do Botafogo que tentaram demover Textor da ideia. Com a decisão judicial desta quinta, a negociação está interrompida. O Forest só pode contratar até a próxima segunda-feira, quando fecha a janela de transferência da Inglaterra, e ferraram o Textor e conseguiram segurar os jogadores. O Textor então iria vender, né, segundo o GE está trazendo aqui, ia vender os jogadores e o Botafogo ia receber uma parte só do valor. Ou seja, cara, é inacreditável. Esse negócio de SAF é inacreditável. O cara querendo fazer um desmanche no Botafogo, o associativo teve que se mexer, justiça bloquear o Textor. É realmente lamentável o que a gente vê acontecer no mundo do futebol. O Pablo Rafael Rua trouxe que é improvável que o Flamengo contrate um atacante nesta janela de transferências de janeiro. A ideia da diretoria é buscar um nome de alto nível, que eu tinha falado com vocês, capaz de disputar a posição diretamente com o Pedro. No entanto, devido ao alto investimento financeiro feito na contratação de Lucas Paquetá, esse movimento ficou planejado para a janela de junho ou final do ano, gente, tá? Ainda acrescenta aqui, ou final do ano. A fonte ligada à diretoria de futebol até brincou comigo sobre o assunto. Infelizmente, ainda não há petróleo no ninho. Tem que ter calma. Ainda não há petróleo no ninho. Pô, essa declaração aí é muito boa. Infelizmente, ainda não há petróleo no ninho. Gente, é aquilo, né? E sobre a questão, né, também do Marcos Antônio, né? Eu falei com vocês já, inclusive ontem, que o Flamengo iria contratar sim o atacante, a prioridade agora era atacante, mas que o Flamengo ia ter calma para contratar atacante. O Flamengo não ia contratar jogador que não fosse uma realidade, tá? O São Paulo, vamos lá, o São Paulo avisou o Flamengo que não vai vender o Marcos Antônio, tá? Jogador no radar do Flamengo, né? Elogiado por Crespo também após a vitória sobre o Flamengo, e valorizado interna e externamente. Marcos Antônio é um dos pilares da equipe de Hernan Crespo. Nas últimas semanas entrou na mira justamente do Flamengo. As negociações não avançaram, os clubes conversaram, mas o São Paulo avisou que não pensa em liberar um de seus principais jogadores, visto pela comissão técnica e pela diretoria como um dos pilares do elenco. Eu, sinceramente, cara, vou falar,
eu acho que ele é muito parecido com o Haaland. Ele pode ser melhor, mas ele é muito parecido com o Haaland, tá? Eu não sei se vale, ainda mais a grana que os caras estão querendo, né? Eu acho que o motivo pelo qual o Flamengo tem vontade de comprar é porque é importante. É simples, eu quero todo mundo aqui, todo mundo comigo. Nunca, quando eu cheguei aqui, desde quando aceitei, nunca pensei em mim. Sempre pensei no São Paulo. Acho que o mercado você tem que encarregar ao Rui e ao Rafinha, e eles vão pensar no melhor para o São Paulo. As coisas mais importantes, a coisa mais importante é o São Paulo, tecnicamente, ele vale o que vale porque joga bem. Tá? Então, falando aí do Marcos Antônio, e a informação é que confirma a nossa que a gente trouxe, que o Marcos Antônio não viria para o Flamengo nessa janela. Tá? Eu tive essa informação que nessa janela dificilmente o Flamengo contrataria mais alguém, que o Flamengo, se tiver que contratar, vai ser atacante, se tiver essa oportunidade de contratar, mas seria para o meio do ano ou final do ano, até mesmo entendendo que o Lucas Paquetá faz várias posições, inclusive de falso 9. Né?